Silêncio é um filme capaz de despertar dois tipos diferentes e talvez igualmente equivocados de reação do público. Por um lado, poderia-se dizer que o filme faz uma defesa problemática do cristianismo e das missões jesuítas, focadas em exportar a fé católica e evangelizar à força povos e culturas consideradas como pagãs pela igreja. Nesse sentido, a trama que acompanha dois padres portugueses viajando para o Japão e sofrendo perseguição na mão dos japoneses cruéis seria um retrato da desumanidade desses povos, em contraste com a nobreza e o sacrifício dos fiéis cristãos. E por isso muita gente acusou o filme de endossar o imperialismo e a dominação religiosa eurocêntrica dos séculos passados. Mas, à medida em que a história se desenrola, ficaria evidente que a mensagem de verdade seria: abandonem o cristianismo, não demonstrem sua fé em público e literalmente pisem nos símbolos da sua crença. E claro que isso indignou a galera do outro lado, que passou a emitir alertas para o perigo das ideias subliminares anticristãs do filme. Felizmente para nós, pessoas sensatas que gostam de assistir filmes refletindo sobre as ideias que eles elaboram sem precisar sair correndo para algum lado extremo, Silêncio foi dirigido por ninguém menos que Martin Scorsese, um cineasta aí que dispensa apresentações, mas que eu vou apresentar mesmo assim. O diretor de filmes como Taxi Driver, Toro Indomável, Os Bons Companheiros, Gangues de Nova York, Os Infiltrados, A Ilha do Medo, O Lobo de Wall Street e O Irlandês. Pouca coisa. E além disso tudo, o Scorsese é um artista muito enraizado no catolicismo, e profundamente dedicado a examinar as questões de fé através do seu trabalho, de forma não tão direta como nos seus filmes de máfia, mas também abordando esse assunto de frente, como na Última Tentação de Cristo, outro filme equivocadamente controverso para mim, é uma meditação fascinante sobre a humanidade de Jesus. Além disso, ele fez Kundun, um relato biográfico do 14º Dalai Lama, que eu preciso rever, na verdade, mas o filme é bem difícil de achar online, então, sei lá, boa sorte, se vocês conseguirem me avisem. E finalmente Silêncio, que ao contrário das opiniões polarizadas e divergentes que eu mostrei no começo do vídeo, é focado não em derrubar ou legitimar a religião, mas sim em desconstruir a fé, para entender o que a motiva, como ela é recebida em diferentes contextos e como ela pode ser contaminada por algo muito sorrateiro, que é o orgulho. Claro que esse assunto talvez não interesse todo tipo de pessoa, Eu penso que o filme é mais interessante para quem curte reflexões teológicas e morais, mas ainda assim, cara, tirando isso, eu recomendaria o filme com base na direção de fotografia maravilhosa do Rodrigo Pietro, que evoca o clima de obras como O Sétimo Selo, do Bergman, misturado com as paisagens naturais dos filmes do Kurosawa. E outro ponto alto do filme está nas interpretações, com destaque aí pro Liam Neeson subvertendo mais uma vez o papel de mentor que ele tanto faz, e o Adam Driver dando uma de Christian Bale e perdendo, 180 quilos pro papel. Além do Andrew Garfield, claro, fazendo aqui mais um dos seus papéis religiosos que eu acho super interessantes, com os outros sendo Até o Último Homem, onde ele faz um soldado cristão anti-armamentista, olha só, naquela época ainda existia esse tipo de coisa. E Em Nome do Céu, uma minissérie do Star Plus, onde ele interpreta um detetive mormon que começa a questionar sua religião ao investigar um caso entranhado ali nas raízes da sua igreja. Mas vamos entrar nos detalhes de Silêncio e para isso fica o aviso de spoilers. Se você não assistiu, vê lá primeiro, depois volta pra cá. Bom, a missão principal dos padres Rodrigues e Garupi no filme é se infiltrar num Japão feudal persecutório, e descobrir o paradeiro do padre Ferreira, o antigo mentor deles que supostamente teria apostatado e abandonado a fé. Embora o padre Rodrigues duvide muito disso, Para ele, alguém tão correto quanto o padre Ferreira jamais abandonaria suas convicções. Quem leva os dois para o território japonês é um cara chamado Kichijiro, e não demora para eles encontrarem uma pequena vila de camponeses cristãos convertidos. Então, enquanto eles aguardam mais pistas de onde está o padre Ferreira, eles aproveitam para ministrar várias cerimônias para os fiéis da aldeia, Santa Ceia, perdão dos pecados e por aí em diante. É nesse contexto que a gente vai habitando a mente do padre Rodrigues, entendendo suas motivações e mesmo as reflexões às vezes contraditórias que ele está tendo, sobre tudo que está vivenciando. Mas o principal é que o padre Rodrigues tem um fascínio pela figura de Cristo, algo que o filme ilustra evocando várias vezes a imagem que o padre visualiza do rosto de Jesus, só que aos poucos a narrativa começa a borrar as linhas entre uma fé legítima num Salvador que se sacrificou pela humanidade, e uma espécie de orgulho exagerado de fazer parte dessa fé, de se tornar uma referência moral tão santa quanto o próprio Jesus. O Rodrigues até parece colecionando seus próprios atributos messiânicos ao longo do filme, Como, por exemplo, a relação que ele vai desenvolvendo com o Kichijiro, um cara que repetidamente vai traindo a confiança do Rodrigues, como se fosse seu próprio Judas particular.
E o Scorsese endossa essa semelhança com Cristo até no visual do Andrew Garfield, né, que vai deixando a barba e o cabelo crescerem e lembrando aquela imagem clássica e bem influenciada por uma visão europeia de Jesus. O ápice dessa comparação que o próprio Rodrigues faz consigo mesmo e Cristo é quando ele olha para o seu reflexo na água e vê o rosto que ele tanto imaginava no lugar do seu próprio. E é a partir do momento em que ele é finalmente, né, capturado, que o filme coloca de vez o Rodrigues para analisar, julgar e desconstruir sua própria fé. E isso acontece porque várias vezes ele é confrontado com uma provação tremenda. Ou ele pisa num pequeno símbolo cristão de metal, renunciando assim, né, publicamente a sua fé, ou seus seguidores são queimados, afogados, pendurados de ponta cabeça e sacrificados. Esse é um dilema extremamente complexo e interessante que permite que o Padre Rodrigues e o Scorsese, por extensão, né, examinem o que realmente constitui um ato de fé, ou o que está por trás das supostas atitudes de heroísmo religioso que são muito comemoradas até hoje, né? Falando aí basicamente de martírio, e eu já adianto que não existe resposta definitiva aqui. A ideia é justamente jogar essas questões para cima para enxergar elas de várias formas possíveis. Quanto mais o Padre Rodrigues rejeita a chance de apostatar e condena os seus seguidores ao martírio, mais ele mesmo sente o peso que isso traz para sua alma e sofre com o silêncio de Deus, né, que não livra os fiéis dessas provações. E é só quando o Padre Ferreira finalmente reaparece que o Padre Rodrigues percebe que talvez ele esteja sendo tão irredutível não por uma questão de fé, mas por uma questão de orgulho. Aliás, é incrível como o Liam Neeson traz um peso pro filme, né? Ele traz um senso de ambiguidade, sei lá, uma presença consoladora, mas também devastadora, alguém que chega para dar o toque final ali que faltava para abalar essa frágil estrutura moral do protagonista. Bom, o Padre Ferreira questiona se os recém-convertidos japoneses estavam mesmo morrendo em nome de Deus ou do fragmento da ideia de Deus que eles eram capazes de assimilar. Tipo, numa cultura tão diferente, tão espiritualmente oposta do cristianismo, como de fato saber se o cristianismo convertido naquele lugar era o mesmo cristianismo europeu? Aliás, esse questionamento se amarra muito bem com uma cena do começo, né? Quando um casal japonês diz que ali para eles era o paraíso e o Padre Garupi fica todo boladinho porque eles entenderam a doutrina de um jeito errado, né? Já que o paraíso jamais poderia ser ali. E mesmo nas cenas de confissão e perdão dos pecados, os padres portugueses sequer entendem direito o que as pessoas estão confessando, né? Então, quando esses cristãos se sacrificam por um padre que se recusa a pisar num pedacinho de metal, de certa forma, eles estão fazendo isso por uma ideia muito diferente da ideia que o Padre Rodrigues tem de Deus, da religião, da fé, né? Eles estão fazendo por ele, pelo Padre Rodrigues, que é a referência tangível que eles conseguem ter de Deus. E o Padre Rodrigues se recusa a quebrar justamente essa imagem dele mesmo que foi construída na mente do seu rebanho, né? Ele é que não pode apostatar, que tem que se manter moralmente elevado. Tanto é que ele suplica para que os seus fiéis pisem no símbolo, para que se salvem, mas ele mesmo não é capaz de fazer isso por eles. Vale fazer um parêntese aqui para comentar também a questão política, muito bem delineada na cena onde o inquisidor japonês conta uma história sobre várias concubinas que ficavam brigando entre si até que o daimyo, o senhor da casa, expulsa elas para fora, né? E a alusão principal é que as concubinas são Espanha, Portugal, Holanda, Inglaterra, ou seja, países europeus que estão usando a religião como forma de dominação cultural que vai levar depois, eventualmente, a uma dominação geopolítica. Assim, a represália japonesa a essa propagação do cristianismo seria uma forma de preservar sua cultura, a sua hegemonia enquanto nação, né? E claro que em nenhum momento o filme pede para que a violência cometida pelos japoneses seja comemorada ou até justificada, né? Ainda são atitudes terríveis que provocam dores profundas aí na vida de muita gente. Mas o Scorsese não deixa de pontuar o contexto por trás de tanta carnificina cometida em nome de interesses de todo tipo possível, né? E sei lá, olhar para a história da humanidade como um todo é sempre impactante, porque basicamente a gente está se matando desde o começo, né? Uma das críticas válidas ao filme é de que as pessoas que sofrem mais na história, os convertidos japoneses, não são o foco da narrativa, e servem mais como peças de tabuleiro, né, no jogo moral que é jogado pelo protagonista. Então, assim, não seriam só os torturadores que o filme estaria desumanizando, mas também os torturados, por não dar voz para eles, né, não focar na história deles, não desenvolver esses personagens. E eu acho que esse é um ponto válido, inclusive é um ponto que parece ser melhor resolvido no livro que baseou essa adaptação do cinema, né, colocando a culpa desse recorde, talvez especificamente nas mãos do Scorsese, que estaria usando essa história para discutir suas próprias questões pessoais com a fé. Mas, na minha opinião, isso é o que vem quando a gente pensa num diretor com personalidade autoral, né? O
cara vai colocar na obra justamente o que ele tem de mais íntimo na sua relação com ela. Então, sei lá, eu entendo, mas é o que é. Mas voltemos aqui para o momento onde o Padre Ferreira convence o Padre Rodrigues a pisar no símbolo de metal e assim salvar a vida das pessoas que estavam penduradas de ponta cabeça, coisa que ele faz mesmo que isso custe tudo que ele sempre acreditou sobre si mesmo. A partir disso, o Rodrigues é aparentemente convertido para o budismo, recebe um novo nome e vive o resto dos seus dias numa introspecção pesada, né? E esse é o trecho que levou a galera a enxergar que a mensagem final do filme é a do abandono da fé e tudo mais. Só que o que realmente fica no ar, quando você pensa um pouco mais além do que está na superfície, é a questão central do que de fato foi sacrificado ali. Teria sido mesmo a fé do Padre Rodrigues ou o orgulho que ele tinha dessa fé? Ele estava mesmo defendendo o que ele acreditava ou o que as pessoas ao redor e ele mesmo achavam que ele acreditava? Saindo um pouco da ótica teológica e partindo para um olhar simplesmente humano, o que valeria mais? A vida das pessoas que estão sofrendo ali ou um pedaço frio de metal inanimado, incapaz de sentir qualquer coisa, né? Onde Deus realmente habita? Nos seres humanos ou nos objetos? De novo, não existem respostas diretas para tudo isso aqui, mas existe uma intenção de quebrar o pensamento bidimensional, o dogma preto e branco, né? Não para dizer a doutrina não importa, as leis não importam, mas para entender por que elas existem, o que está por trás dos símbolos de fé e como eles deveriam ser talvez exatamente isso, símbolos que servem aos atos, às atitudes, e não o contrário. O Rodrigues finalmente percebe isso quando tem a oportunidade, muitos anos depois, de perdoar mais uma vez o Kitídiro, né? E dessa vez ele faz isso com muito mais consciência do ato em si. Tipo, antes ele odiava o cara, mas perdoava porque precisava se mostrar mais santo que ele. Mas agora ele simplesmente se enxerga no mesmo nível, já que ele também apostatou, né? Então os dois são basicamente iguais. O último plano do filme mostra o Rodrigues sendo cremado, segundo os costumes japoneses, mas a câmera mergulha dentro da urna para mostrar a sua mão segurando um pequeno crucifixo. E esse movimento de câmera é perfeito para simbolizar que, talvez no seu íntimo, né, o padre permaneceu entregue a Deus. E eu acho que essa seria talvez uma das ideias principais da história. No fim de tudo, só Deus mesmo seria capaz de julgar o interior de uma pessoa e o que ela realmente acredita. Mas isso é uma interpretação e a grande beleza é que o filme abre espaço para diversas versões, né? Por isso que a arte é tão bacana, tão democrática, tão essencial para construir um pensamento multifacetado, né? E nas mãos de grandes cineastas, histórias assim conseguem aproveitar ao máximo a linguagem do cinema para justamente evocar essas grandes reflexões. Então, para mim, Silêncio é um filme fascinante que se coloca como esse espaço de discussão, né? E faz isso de um jeito profundamente belo. Mas aí, o que você acha de tudo isso? Comenta aí embaixo pra gente continuar discutindo esse filme, né? E a ideia é justamente isso, discutir o filme, discutir as ideias que o filme tá trazendo. Então, esse vídeo aqui não tem o intuito de derrubar, nem de ofender a crença de ninguém, né? Mas simplesmente pegar o que o filme tá fazendo e colocar pra cima pra gente entender essas ideias, né? De um jeito que seja respeitoso. Então, peço que o respeito seja mantido aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.